Beleza. Ok. Boa noite, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês. Prazer enorme falar com vocês aí nessa sexta-feira 13, dia que para muitos, né, é um dia aí de superstição, mas é dia como qualquer outro dia e é dia de aprendizado, né? É dia de fazer valer a pena e com conhecimentos. E aproveitando essa sexta-feira, a gente convida a todos aí para uma reflexão sobre um pesadelo que muitas vezes, né, nos prende e não nos deixa ser líderes ou fazer uma gestão melhor, que é justamente o pesadelo da gestão da equipe, né? E a gente está aqui reunido para falar um pouquinho sobre esse tema, para discutir um pouco a respeito desse desafio, que é lidar com pessoas. A gente realmente, todos os dias, tem grandes desafios aí na mão, mas quando a gente fala de pessoas, parece algo tão simples, né, no nosso dia a dia, a gente acaba caindo em alguns entraves que não sabe bem como sair deles, né? A gente escuta muitas histórias, inclusive nós também, como gestores, ou como líderes, ou em pequenos negócios, a gente sempre passa por algum dilema ou por algum desafio quando a gente fala de gestão de pessoas, né? Eu recentemente presenciei num pequeno negócio aqui na minha cidade, justamente um gerente, né, o dono desse negócio, reclamando de uma forma muito aberta da equipe, a falta de comprometimento e que ele não conseguia contar todos os dias com as pessoas lá trabalhando e o quanto que isso estava atrapalhando nos negócios. Por mais que ele se esmerava em ter as pessoas ali, em fazer uma boa seleção, ele não conseguia ter as pessoas para suportar o dia a dia do negócio dele, isso estava ficando muito pesado, estava trazendo aí alguns pesadelos para ele. Ao mesmo tempo, trocando uma ideia aí com o pessoal também que fazia parte dessa empresa, uma falta de motivação muito grande. As pessoas com seus problemas, né, com seus dilemas pessoais também, não viam tanto sentido em estar ali, não viam muito propósito em fazer parte daquele ambiente, daquela equipe, que muitas vezes o que eles queriam não era atendido. Então, existe aí um dilema que, de um lado, nós tínhamos um empresário fazendo o máximo da parte dele para que aquele negócio vingasse, né? E às vezes até sem tantos recursos financeiros, e de outro lado um trabalhador que está ali também para fazer a parte dele, com todo o seu esforço no dia a dia, mas que não se sentia motivado para tal. Então está aí também um grande dilema e me fez pensar um pouco também para trazer esse tema hoje aí na nossa discussão. Então, novamente, um prazer estar aqui com vocês. O pessoal também que está assistindo aí pelo YouTube ou vai assistir essa live depois. É um tema muito importante para a gente discutir e trocar informações aí, como que a gente pode diminuir esse pesadelo ou passar por ele sem tantos problemas, né? Antes da gente começar a falar especificamente sobre o tema, queria abrir aí para vocês que estão participando, para contarem um pouquinho sobre vocês, o que vocês fazem, o que motivou estar aqui hoje também, né? Para a gente já começar a discutir aí um pouco a respeito desse nosso pesadelo. Fiquem à vontade, Ricardo, Sabrina, Mário Vitor, são nossos convidados especiais aí para discutir o nosso tema de hoje. Tá. Eu sou o Ricardo, ela é Edvânia, minha esposa, a gente trabalha juntos. Eu tenho uma empresa de vídeo, né, de vídeos de casamentos, e eu tenho um sócio que chama Rodrigo Rezende. Nós trabalhamos nós três, e a nossa equipe, assim, ela até é um pouco sintonizada, não temos tanto problema quanto a isso. Mas por ser muito sintonizada, quando nós precisamos de alguma coisa diferente, uma comunicação diferente com outras pessoas que vêm trabalhar com a gente,
nós temos um pouco de dificuldade. Não pelo fato de você cobrar resultado dessa pessoa, mas pelo fato de que tudo acontece tão rápido num evento ao vivo que nós não temos tempo suficiente de passar tudo nós chamamos de freelancer, né? Para a gente passar para os freelancers o que precisa. E justamente eu acho que esse erro vem porque nós não comunicamos antes com essas pessoas. Nós deixamos, às vezes, para comunicar bem em cima do evento mesmo. Né? Uma das coisas que nós entendemos que a gente precisa melhorar é justamente o planejamento antes de fazer um evento ao vivo, porque nós já sabemos que vamos fazer, porém as pessoas que vão trabalhar com a gente, elas precisam de um mínimo de orientação, né? Isso às vezes acontece de ficar um pouquinho de lado. Tem mais alguma pergunta, alguma coisa? Não, Ricardo Edvânio, né? Isso. Legal aí o trabalho, e realmente quem trabalha, né, com freelance ou com pessoas com trabalho temporário, eu não sei se é o caso aí também da Sabrina, do Mário Vitor, se tem na equipe pessoas com trabalho temporário, né? O que a gente vê muitas vezes? Que existem alguns treinamentos, ou a própria cultura no dia a dia da empresa, que quem já está lá dentro, engajado, isso vai passando de pessoa para pessoa de uma forma até mais natural. Um vai aprendendo com o outro, vai percebendo o dia a dia, como que um age, como que o outro age. E até sem falar, até sem estar escrito, esses comportamentos vão passando de pessoa para pessoa, né? E quem é o novato, quem entra na empresa, acaba adquirindo esses comportamentos, a gente chama isso de cultura, né? A cultura da empresa, como de ser da empresa. Qual que é a questão do freelancer aí, pelo que você falou, né, Ricardo? Ele chega em cima da hora, é isso? Na verdade, ele chega em cima da hora no dia do evento, né? Nós só vamos comunicar de forma assertiva com ele no dia do evento, e não antes, né? O que a gente teria que fazer é comunicar antes. Mas justamente por as pessoas, às vezes, ter pouco tempo no seu dia a dia, a gente fica até com um pouquinho assim, não vou ficar enchendo muito o saco dele e Mas tal. É porque é desconfortável você chamar a pessoa para fazer um treinamento um dia antes, por exemplo. A pessoa não tem tempo, aí que você vai desmerecer a pessoa, falar, não, você precisa de um treinamento antes para trabalhar com a gente, então a gente fica meio receoso por conta disso. Ainda mais uns freelancers, uns rapazes que trabalham na área. Porque a maioria das pessoas que nós chamamos, ela já tem uma expertise naquilo, né? Ela já é uma pessoa que já tem uma bagagem muito grande. Porém, quando nós começamos a cuidar muito do trabalho dela, entendeu? A pessoa pode se sentir incomodada. E como se a gente estivesse ensinando, entendeu? E é esse um dos problemas que a gente vê muito. Se a gente ficar falando demais, a pessoa acha que a gente está querendo ensinar ela, e aí a comunicação não acontece de uma forma assertiva. Acho que você tocou num ponto interessante, que a pessoa pode se sentir incomodada, né? Mas muitas vezes a gente, pelo pode e pelo que a gente acha, às vezes a gente deixa de ter a certeza do outro lado. Tudo vai da forma como a gente aborda também a pessoa, né? E a gente, muitas vezes, fica limitado em uma ação pelo receio do que o outro vai achar, pelo receio do que o outro vai pensar, se ele vai achar ruim ou não. E muitas vezes pode ser que, se você fizer isso de uma forma assertiva, de uma forma positiva, engajando a pessoa e chamando ela para participar junto com você, pode ser que esse pensamento seja só um receio seu e um medo seu. Muitas vezes é a forma como eu abordo a pessoa. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui durante a nossa transmissão também. Segura essa pergunta aí para a gente poder voltar nela, muito interessante, porque muitas vezes o receio está em mim, e não no outro. A forma como eu vou abordá-lo pode fazer toda a diferença. Ao invés de afastá-lo com receio, a pessoa vai se sentir incomodada, ao invés de se sentir incomodada, ele pode se sentir participando. E mesmo sendo uma pessoa que é freelance, que está no primeiro dia com você, ou alguém que já está
há 10 anos na empresa. A forma como a gente aborda faz muita diferença também. Muito bacana aí sua reflexão e a gente vai voltar nela aqui durante o nosso bate-papo. Beleza, obrigado. Você tem uma pergunta? Sabrina. Oi, Lu. Tudo bem? Eu tô bem, graças a Deus. Que bom ter você aqui com a gente. Sabrina, cheia de desafios profissionais também, né? Que bacana. Muito bom, muito bom. Eu sou enfermeira, eu trabalho nessa área de saúde ocupacional corporativamente, já faz 14 anos. E nessa caminhada eu comecei a perceber que algumas pessoas também estão começando a perceber que o que a gente achava que era o desafio, que seria cliente, que seria conhecimento técnico, que seria gestão, hoje eu percebo que esse não é o grande desafio. O grande desafio hoje são pessoas. É o nosso maior patrimônio dentro da empresa, mas o nosso grande desafio são pessoas. E eu estou nessa busca realmente, porque além das minhas entregas corporativas ou liderança, eu ainda tenho que produzir saúde. E para que eu produza saúde com as pessoas que trabalham comigo, que são os colaboradores da empresa, eu preciso também aprender a lidar com pessoas. E isso faz muita diferença para mim na minha profissão. Bom, e nesse aprendizado, o que você tem aprendido nos últimos anos que realmente traz isso como um desafio? Igual você falou, né? Eu tenho patrimônio, eu tenho os recursos, tenho os equipamentos, mas o que para você realmente tem sido mais difícil no lidar com a pessoa e não com o equipamento em si? A dinâmica de personalidade. Então, essa dinâmica de personalidades distintas dentro de um grupo, dentro de uma equipe, tem sido um desafio para a gente conseguir realmente alcançar um resultado, aproveitando todas as competências, todas as habilidades que aquelas pessoas podem também trazer junto com a gente. Aproveitar, você falou uma coisa interessante aí, aproveitar o melhor. Exatamente. Das pessoas, né, o talento. E é interessante isso que recentemente eu participei de um treinamento que falava muito o quanto que a gente valoriza e o quanto que a gente dá atenção, às vezes, para o que nós somos ruins e não para o que a gente tem de bom. E vocês já pararam para pensar o quanto que isso pode ter influência na nossa equipe? Não só para uma equipe pequena, né? Não só para uma equipe grande, de um recurso humanos grande, mas na equipe pequena também, de 2, 3, 10 pessoas. Quanto tempo que a gente gasta olhando para o que está ruim, chamando a atenção do que não está bom, cobrando o que não está legal, versus quanto tempo que eu passo elogiando um bom comportamento, ou elogiando uma entrega que foi feita no momento adequado, ou chamando alguém para participar junto comigo de alguma decisão que precisa ser tomada, né? Vocês acham que isso pode fazer um pouco a diferença? Muita diferença. Tanto falando como uma experiência pessoal. Hoje eu percebo que um reconhecimento ele tem muito mais valor do que um aumento de salário ou um benefício. A gente tem essa carência de ser realmente reconhecidos. Uhum. Nós não aprendemos isso, nem na nossa infância, infelizmente. Muitas vezes, né, a gente é criado para esse mundo meio canibal, onde a gente tem que sobreviver, tem que ser o melhor, e tem que passar por cima muitas vezes, né? E quando a gente vai para uma empresa, ou quando a gente tem uma equipe na mão, eu passo a fazer as mesmas cobranças, às vezes até um pouco menos rígido, né? Mas a gente não foi treinado para olhar o lado bom das coisas. Isso eu acho que no que você falou também tem muita influência. Obrigada aí pela dica e a gente vai voltar a falar sobre isso, ok, Sabrina? Muito obrigada. Mário. Olá. Olá, muito bom ter você aí com a gente. O Mário também já teve várias experiências profissionais, né, Mário? Algumas já. Muita bagagem para trazer para a gente, o Mário é empreendedor.
Um pouquinho. Eu empreendo no segmento de educação, tenho uma escola de inglês e tecnologia, trabalhei também por 8 anos no mercado financeiro e trabalho com gestão diretamente, assim, seja de pessoas ou de carteira de clientes, há mais de 15 anos, há 15 anos mais ou menos, né? E é sempre um desafio novo todo dia. O desafio que eu tenho enfrentado hoje, principalmente com relação à gestão de pessoas, é ter processos bem definidos para poder engajar as pessoas de uma maneira que eles se sintam parte do projeto e se motivem a alcançar os resultados, a atingir metas. Então, esse hoje é o meu grande desafio. Tenho sofrido um pouco para conseguir fazer isso. Não está fácil, mas não desiste, né? É o meu grande desafio hoje. Entendi. A questão dos processos, né? Exatamente. O Mário tocou em um ponto importante que eu queria destacar também. Muitas vezes, infelizmente, o empreendedor ou o pequeno empresário, a pessoa que tem uma equipe pequena, ele sente dificuldade realmente de ter processos que condiz com a realidade dele. Infelizmente, a gente vê muitos pacotes ainda de recursos humanos ou muitas ferramentas um pouco mais complexas, né? Mais voltadas para uma grande empresa ou sistemas que, às vezes, em termos financeiros, ele está muito longe da realidade de quem está começando agora ou é um pequeno empresário, né? E ter esses processos, ter esse suporte bem definido, isso é muito importante, porque a gestão de pessoas, independente do tamanho da empresa, ela tem que ser feita. Nem que seja com processos simples, com processos iniciantes. E a gente tem essa dificuldade no dia a dia da empresa de como estabelecer esses processos. Como que eu vou colocar? Eu preciso de ter uma pessoa específica de recursos humanos na minha empresa para cuidar das pessoas, ou eu mesmo, como empresário, junto com quem está ali no meu suporte, consegue também tocar essas atividades, consegue dar uma atenção melhor para as pessoas, né? E ter esses processos melhor definidos, ou pelo menos enxergar com um olhar diferente para que esses processos funcionem dentro de uma pequena ou média empresa, isso é muito importante. Não basta só ter o olhar para as pessoas, você precisa de alguns métodos realmente para que isso funcione de uma forma adequada, né? Mário aí tem toda a razão. Eu digo especificamente no meu segmento, tinha uma franquia e resolvi deixar a franquia para ir dar asas aí para os nossos sonhos e fazer alguma coisa que a gente queria mesmo, né? Enfim, fazer a nossa própria metodologia, a nossa própria história. E dentro das experiências que eu tenho tido, eu posso dizer que o que separa um pequeno negócio nesse segmento de educação para uma grande franquia, evidentemente que o capital financeiro faz diferença, mas o que separa de fato um pequeno negócio de uma grande franquia são exatamente os processos bem definidos. O que te faz ter um negócio de sucesso, que vai ter vida longa, aí são processos bem definidos. Falando especificamente aqui no meu segmento, né? E é por isso que eu tenho lutado muito para conseguir fazer isso, né? Ter processos bem definidos, bem feitos, para a gente poder seguir adiante e conseguir desenvolver o que a gente quer desenvolver. Que bacana, que bacana. Obrigada, Mário, pela colaboração. Nós vamos continuar conversando sobre isso, tá bom? Que bom. Plínio e Edilane, estão ouvindo a gente? Estamos. Que bom ter vocês aqui com a gente. É bom, também estamos satisfeitos de estar aqui. Que bom, correndo muito? Correndo bastante.
Literalmente, né? Literalmente, dos dois jeitos. É bom que o Plínio e a Edilane, eles vão falar de 2 negócios de uma vez só, né? A Isso. dupla dinâmica aí. Vamos lá, conta aí pra gente um pouquinho sobre o que vocês fazem, o maior desafio. Bom, eu sou personal trainer, trabalho numa empresa e também tenho uma assessoria de corrida. E lidar com pessoas, eu faço isso 28 horas por dia, quase. É muito, eu comento com a Lu também, é muito complexo, né? Pessoas. Porque você, ao mesmo tempo, no meu caso, eu sou personal, eu sou amiga, eu sou psicóloga, aí a gente vai juntando um todo, e você tem que saber compreender que aquela pessoa às vezes não está num dia legal, você tem que compreender aquilo, que às vezes a pessoa passou por uma coisa, ela não quis te contar, e literalmente ter uma bola de cristal, né? Mas gestão de pessoas, assim, direto, eu comandando, por enquanto não tenho, a gente teve experiência de ter 2 estagiários, né, lá na assessoria, e por motivos de horário e tal, eles acabaram desligando, e a gente está tomando frente, hoje somos 2 profissionais. Então, assim, o fato de lidar com gestão de pessoas ali que são responsáveis ao meu comando, eu não tenho essa experiência, né? Estou começando aí agora. Ah, sim, bom. Mas o lidar com pessoas, o lidar com equipe, é uma diferença muito pequena. O lidar com pessoas, você já faz isso, como você falou, 28 horas por dia, né? A questão é transformar isso para uma atividade de gestão mesmo, né? Eu acho difícil, assim, a forma de lidar e tudo. Né, Edilane, eu tenho um pouco de dificuldade. Eu acho que é um pouco de perfil também, mas eu sinto que eu tenho um pouco de dificuldade. Principalmente de falar. Entendi. Plínio. Boa noite a todos, tudo bem? Muito bom estar aqui. Eu sou proprietário de um estabelecimento, de um restaurante, né? Que já é de nome na cidade, mais de 40 anos, então estou assumindo lá agora. Então, para mim, minha maior dificuldade está sendo assim, a minha confiança. Eu não estou tendo muita confiança no mim, né? Porque, assim, como antigamente meus pais que tomavam conta, então agora que eu estou assumindo, eles me jogam mais para baixo. Falam, não, você não vai dar conta, você não vai conseguir. Então, você fica, será que eu vou, será que eu não vou? E hoje eu estou com 18 funcionários, então, assim, é uma equipe muito grande. Então, porque a gente funciona 24 horas, então, assim, tem hora que eu tô lá falando, eles vêm me interrompem, então, assim, tá mais complicado. Eu acho que tá faltando mais confiança. Já fiz alguns cursos aí, já melhorou demais, só que eu acho que ainda tem muito a melhorar, né? Então, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que o que está faltando em mim é mais a confiança mesmo, porque tem hora que eu falo, não, eu vou falar, não vou. Então você fica com o pé atrás, aí de vez de eu chegar e falar, porque todo mundo fala, não, mas você comunica bem, você fala bem, então você tem seu jeito, só que tem hora que a gente fica meio, na hora de falar, entre aspas, vai falar sério, né? Aí parece que eu fico com medo. Com a hora que a gente tá brincando, conversando, aí sai mais. A hora que vai falar mais sério, parece dar uma travada. Então, acho que tá faltando mais é isso mesmo. Eu vou colocar o Ricardo aqui novamente na tela, que me parece que o desafio de vocês dois é bem parecido, né? Isso. E só para a gente discutir aqui um pouquinho sobre isso. Tá, joia. Opa. Ricardo, eu lembro que temos 2 problemas de comunicação aqui, né? É tão difícil falar o que precisa ser falado. Olha, o problema de comunicação muitas pessoas têm. Tem pessoas que exageram demais na comunicação, né? A hora que ela vai falar com as pessoas, ela estoura, né? Ela fala demais, ela acaba dizendo coisas que não agradam muito as outras pessoas, o que piora também a situação. E vendo esse tipo de coisa que acontece, nós, antes de empreendermos,
A gente, às vezes, passa por situações dessas em que você está na pele daquela pessoa que, né, que a outra não conversou direito com você, da outra que você tem meio que um traumazinho ali, né? Pode ser até com pais ou alguma coisa assim. Os pais, às vezes, foram muito rígidos, alguma coisa assim. Então, na hora que você vai comunicar com as outras pessoas, você vem toda aquela lembrança de tudo que você já passou, né, para chegar até ali. Algumas pessoas, elas conseguem, isso para ela não significa muito, mas para outras, você começa a não querer que as outras pessoas passem pela mesma coisa. Então, para isso, a nossa saída precisa estar muito ruim mesmo, a coisa para a gente chegar, né, e conseguir comprar realmente, não é por qualquer coisinha. A gente chega, conversa, mas às vezes, talvez o problema é a gente ser muito educado numa hora que não é para ser educado. Você tem que realmente cobrar aquela situação um pouco mais sério, falar sério com a pessoa, né, ver que aquilo realmente é ruim, tanto para ela quanto para a empresa, e a gente não consegue por a gente querer ser educado demais com a pessoa, né? Esse talvez seja um dos problemas maiores da gente realmente ter dificuldade de cobrar. Entendi. Um pouco aí, né, mesclando tanto o desafio do Ricardo quanto o desafio do Plínio também, né? Existe uma diferença entre autoridade e autoritarismo. Eu acho que o receio de vocês é agir com autoritarismo. Né? E às vezes ser rude, não passar pelas mesmas coisas, não querer fazer com as outras pessoas o que talvez vocês já sentiram na pele, não é isso? Isso. No meu caso, sim. Só que a autoridade, existe um caminho de processos, como o Mário Vitor colocou, né? E de confiança que a gente vai criando até ter a autoridade. E ele começa desde escutar as pessoas e trazer as pessoas para o nosso lado, entender qual é a demanda dela e o que cada um tem de melhor, e seguir um pouco dessa cartilha, né? Seguir os processos que tem que ser feito. Acho que uma coisa que dá mais autoridade do que qualquer outra é você fazer aquilo que você falou que é fazer. Né? Se amanhã eu dei uma meta, tem que estar aqui às 8 horas da manhã, todos nós vamos fazer uma reunião que vai ser importante, às 8 horas da manhã a reunião tem que começar. Eu não vou esperar 8h30, eu não vou esperar 8h15, eu não vou... Às 8 horas, você já começa a autoridade por ali, né? Acertou algo com alguém da equipe, faça você primeiro e cobre dessa pessoa também. Fazer os acordos. É bom a gente trabalhar muito com acordos. Ninguém precisa ser obrigado a fazer nada. Mas a partir do momento que eu estabeleci um acordo com você, que é da minha equipe, que é meu freelance, né? Ou que trabalha no meu restaurante, você aceitou e nós combinamos esse acordo tem que ser cumprido. Né? E muitas vezes a gente aí, deixa essa oportunidade passar, ou, né, no popular, a gente passa muito a mão na cabeça e perdoa muitos erros. Isso, para quem está do outro lado, vai soando como o quê? Bem, não vai dar em nada, não. Ele só fala, e no final das contas eu não vou ter nenhum tipo de situação aí ou de retaliação. Acontece também o contrário do que vocês falaram. Às vezes a pessoa tem o mesmo receio, né, dessa liderança, mas ela chega a ser rude. Ela fala com rispidez, com o funcionário, mas amanhã ela arrepende. Ela arrepende e volta atrás. Aí ela quer, às vezes, dar um presente ou fazer algo para agradar. E aí, o que fica na cabeça do meu funcionário, da pessoa da minha equipe? Não, peraí, ele quer me chamar a atenção ou ele quer me agradar? Não fecha essa conta. Então, não é ser autoritário, é você ter autoridade dentro daqueles processos que eu já estabeleci. Mas, para isso, o primeiro a seguir tem que ser eu. O primeiro a fazer e dar o exemplo tem que ser eu como líder. E aí, voltando um pouquinho no que o Plínio colocou, é muito importante para quem é líder ou para quem é um empreendedor, ou mesmo que esteja começando agora,
saber do seu potencial, ter um autoconhecimento. E existem várias técnicas, várias ferramentas que a gente chega nisso. Se eu sei o que eu sou bom, o que eu faço de melhor e o que eu não tenho de tão legal assim, fica até mais fácil para eu saber me comunicar com a minha equipe. Eu sei até onde eu posso ir com eles e eu sei onde não vai dar em nada. Então, se eu sei que eu sou bom em comunicação, eu vou explorar esse meu lado de comunicação. Mas se eu sei que eu sou bom em planejamento, deixa eu chamar todo mundo, estabelecer um bom planejamento, deixar com que o pessoal saiba que eu sou bom nisso, e no momento de comunicar, eu posso até ter um suporte junto comigo, eu posso até abrir para o pessoal. Olha, vocês sabem que comunicação não é muito meu forte, mas vocês podem me ajudar nisso aqui? Outra forma também de ganhar autoridade com a equipe é mostrando o meu ponto fraco. E às vezes a gente tem receio de mostrar nosso ponto fraco, não é mesmo? É uma das coisas que eu acho que mais pega. Faz sentido. Todo mundo quer ser perfeito. Como eu converso assim, eu tento conversar com as pessoas, é tipo, e se não fizer? E se não fizer acontecer isso, pode acontecer esse problema. Então, eu tenho essa, digamos, metodologia para conversar com a pessoa. Se você não fizer dessa forma, vai ficar feio na edição depois. Então, eu acho que é uma maneira bem bacana, assim. Explicar o motivo. Sim, porque quando eu era funcionária, eu sempre questionava, por quê? Por que dessa regra? Aí, o meu ex-chefe, ele falava, por conta disso, disso e aquilo. Aí eu fui entendendo, entendeu? Que é legal você estar explicando por que de uma regra nova. Sim. Isso entra muito, isso que a Edivânia está colocando, o Mário Vitor citou em termos de processos, né, bem estabelecidos, e por que alguém tem que fazer uma tarefa. Geralmente a gente, pela pressa, pela rotina do dia a dia, né, eu coloco ali para a minha equipe, olha, as tarefas de hoje são essas, ou você é secretária, você vai fazer o relatório X para entregar até tal hora, né, ou o caso ali do Plínio, que é do restaurante, olha, hoje café da manhã tem que sair, sei lá, meia hora mais cedo, mas eu não explico o motivo. Eu não dou, às vezes, a razão. Por que hoje tem que ser diferente? Aí a funcionária dele, né, no caso ali, dando um exemplo seu, viu, Plínio? Não sei se você faz café da manhã lá, faz ou não? Não, no café já é mais o almoço. Isso. Então tá, vamos pegar o caso do Plínio aqui, voltando um pouco no que a Edivânia colocou. Vamos supor que o Plínio vai receber uma turma grande lá, de umas 40 pessoas. E ele sabe disso. E ele precisa começar o almoço mais cedo. Qual vai ser a orientação que você vai dar para o seu pessoal? Comece o almoço mais cedo. É isso? Isso. Então, se ele começa o almoço às 10 horas, por exemplo, ele vai pedir o pessoal para começar às 8h30, às 9h. Só que muitas vezes, pela rotina do dia a dia ali, pela correria, eu passo a informação, a instrução, faça desse jeito. Eu não falo o que está por trás, nem a consequência que virá. O porquê que eu estou mudando, né? Pode ser que eu faça, mas na maioria das vezes a gente não faz. Então, comece às 8h30, comece às 9 horas. E a informação de que viria um grupo grande, ou que aquele não era um dia comum como os outros, fica comigo. Geralmente eu não passo para a minha equipe. Aí chega o pessoal da cozinha, começa a fazer o almoço e vê que a despensa não está legal, que precisa de uma limpeza melhor ali. Como o horário normal deles começarem o almoço é às 10 horas, talvez uma pessoa vai, e já aconteceu isso, estou falando para vocês que é um caso verídico que eu presenciei recentemente. A pessoa vai limpar primeiro, né, e chega ao grupo, o almoço não está pronto. Por quê? Ele começou no mesmo horário que ele estava acostumado. O que falta aí nesse sentido, tá? Qual que é o motivo? O porquê que naquele dia eu comecei diferente do processo que eu estava acostumado? Por que aquele dia realmente eu preciso que vocês ajam de uma forma diferente do que a gente já estava planejado todos os dias, né? Que entra no processo, como o Mário Vitor colocou, mas principalmente, qual que é o motivo que eu tenho para mudar o meu horário?
E essa pequena informação, ela pode fazer toda a diferença lá na frente, de ter o resultado que eu espero. Né? Levar o motivo pelo qual eu faço uma tarefa, o motivo pelo qual um relatório tem que ser entregue de determinada forma, ou para o pessoal, né, que trabalha aí com edição, por que tal cena tem que ser filmada de um jeito e não daquela outra forma? O que isso vai contribuir no resultado lá na frente? Isso também faz toda a diferença no sucesso desse trabalho, né? No sucesso do trabalho em equipe. E é tudo comunicação. Muitas vezes a gente esquece de fazer isso, né? Faz sentido, Ricardo, ou não? Faz sim. Faz sentido. Muito, muito bom essa colocação. Que bom, que bom. Nós temos um vídeo que eu queria passar para vocês, aproveitando aí que é sexta-feira 13, e nós somos assombrados aí por alguns monstros, né? Tem um vídeo aqui bem legal que eu trouxe para a gente poder discutir um pouquinho. Eu acho que todo mundo já assistiu esse filme aí em algum momento da sua vida. Que é o filme sobre os Monstros S.A. Quem que já assistiu aqui o Monstros S.A.? Já. Eu já assisti pelo menos umas 20 vezes, né? Porque quem tem criança em casa, que desenho infantil você assiste, não é uma vez, não, 20 vezes. Mas mesmo sendo um desenho infantil, ele traz uma mensagem interessante aí a respeito do que a gente está falando hoje. Pode ficar os três na tela, Ricardo? Você consegue soltar aí para a gente? Consigo sim. Por favor. E na Monstros S.A. Somos parte da sua vida. Abastecemos seu carro, aquecemos seu lar, iluminamos sua cidade, cuidadosamente combinando cada criança com seu monstro ideal para produzir gritos de qualidade refinados e transformados em energia de primeira. Cada vez que você liga alguma coisa, Monstros S.A. está presente. Conhecemos o desafio. A inocência está chegando ao fim. As crianças humanas estão cada vez mais difíceis de assustar. Mas nossa empresa já está preparada, com os melhores monstros, as melhores refinarias e pesquisas na área tecnológica. Ah lá, vou aparecer! Estamos trabalhando para um futuro melhor hoje. Todos os andares de susto estão ativados. Assistentes, por favor, às suas bases. Os assustadores têm que ser confiantes, tenazes, firmes, intimidadores. Têm que ser iguais ao James P. Sullivan. É o maior, é o manda-chuva peludão! Puxa, eu tô ótimo hoje, Mike. Oba! Isso, garoto! Isso! Bom, Jerry, como estamos, afinal? Bom, acho que vamos atingir nossa meta de hoje, senhor. Pela primeira vez no mês. Para aí para mim um pouquinho, Ricardo. Ok. Acho que todo mundo já assistiu, né? Para quem não assistiu, o desenho aí dos monstros, mundo dos monstros, e eles têm essa fábrica aí de geração de energia, e a geração de energia ela vem dos gritos das crianças, né? Mas nesse momento aí a gente percebe que nessa última fala, né? Ele falou, olha, já atingimos a meta? Ele falou, de hoje sim, a do restante do mês não. E ele fala que está cada vez mais difícil de assustar essas crianças, né? Qual que é o pesadelo deles aí nesse sentido, então? Se a fábrica estava indo tão bem, se o negócio era tão promissor, se os funcionários são tão bem treinados como estão esses talentos aí, né? Os talentos que eles mostraram, e todo mundo quer ser igual a os assistentes querem ser igual a esses monstros. O que seria esse pesadelo deles, então, nesse momento?
Alguém consegue enxergar aí? Bom, o pesadelo seria a mudança de mercado, no caso, né, colocando assim de uma forma mais literal, seria a mudança de mercado, os clientes dele ficar um pouco mais exigentes. Clientes exigentes. Alguém mais? Sabrina? Eu acredito também que um pouco de ansiedade e medo do futuro, né? Que hoje mas e amanhã? Medo do futuro. Ok. O pesadelo deles ali realmente as crianças não estão assustando mais. O que era o negócio deles até então, que era assustar e gerar energia através do susto, alguma coisa errada está acontecendo. As crianças não estão se assustando mais. Isso tem acontecido em nossas empresas, no nosso dia a dia. O pesadelo qual é quando a gente fala aí de negócios, né, e de gestão de pessoas como um todo? Tem acontecido alguma mudança dessa que tem preocupado vocês? A comunicação tem mudado muito e isso me preocupa, porque antes nós conversávamos mais frente a frente dentro das empresas, hoje a gente recebe e-mail ou uma mensagem no WhatsApp, e aquela mensagem ela pode ser interpretada em vários tons, de várias maneiras, e por mais que a tecnologia tenha ajudado muito, ainda acredito que na parte de comunicação é preciso assim, a gente desenvolver uma metodologia melhor junto às pessoas. Tem sido algo aí que te preocupa também? Também. Isso. Exatamente. A forma como as pessoas se comunicam hoje é bem diferente. E isso vai tendo uma diferença também na forma como as empresas têm que se comunicar. Algumas empresas ainda fazem o antigo achando que funciona. Elas comunicam de forma ineficiente, né? Se você for num aeroporto, por exemplo, tem lá as telas, né, grandes, e você vê uma propaganda passando lá. Quantos R$1.000, né, uma empresa deve ter pagado para passar uma propaganda naquela tela de aeroporto? E se você olhar para as pessoas, elas estão no celular. Elas não estão olhando para a tela de aeroporto mais, né? Os banners, quando você está dirigindo, está olhando um banner na rua, mas, na verdade, as pessoas estão hoje tudo no digital. Então, a mudança até nas propagandas hoje das empresas tem mudado muito. E as empresas que, principalmente os microempreendedores, eles não têm um departamento para estudar como o mercado está mudando, como os clientes estão agindo, e por isso eu acho que muita gente se perde nessa mudança, porque eles estão preocupados com o estoque dele que não está saindo, com o vendedor que não está vendendo, mas ele não vê realmente o principal, que é a comunicação da empresa com os clientes dele, com o público dele. A gente enxerga o negócio e o produto final, né? Mas não como e o que eu preciso para que esse produto saia dali. Mas eu tenho um processo muito bem definido também, o melhor do mundo, sendo que quem vai mexer com os processos, eu não dou muita atenção, né? Continue para a gente, Ricardo, o vídeo, por favor. Ô, Lucivane, deixa eu pedir a licença aqui, perdão, eu vou precisar... É até engraçado que eu vou dizer, porque a gente precisa fechar a escola no celular e eu sou o único que não tem chave aqui da escola. Pode parecer engraçado, mas é verdade. Eu vou ver se eu entro, vou dar licença para o pessoal fechar aqui, vou ver se eu entro daqui a pouquinho de novo, tá bom? Tá ótimo, Mário. A gente vai estar te aguardando aqui, viu? Tchau. Obrigada. Isso. Está voltando aqui a tela. Ok. Você precisa colocar a minha tela do computador.
Só do stream. Só um instantinho. Primeira vez, ok. Volta um pouquinho, Ricardo, por favor. Bom, Jerry, como estamos, afinal? Bom, acho que vamos atingir nossa meta de hoje, senhor. Pela primeira vez no mês. O que foi? A garota quase tocou em mim. Chegou pertinho de mim. Ela não teve medo de você? Só tem 6 anos. Eu quase morri. Eu podia morrer. Controle-se, amigão. Aposto que tiramos no dia de folga. Seu idiota, eles vão fechar a fábrica. Não tenho escolha. Os tempos mudaram. Assustar já não é o bastante. Mas sequestrar crianças? Eu sequestrarei 1000 crianças antes de deixar esta empresa acabar. E vou silenciar qualquer um que ficar na minha frente. Por favor, para de chorar agora. Boa, boa, Sully. Continua, tá indo bem. Meu ursinho feliz não tenho. Sully, urso, dá urso pra ele. E foi isso agora? Não faço ideia, mas seria legal se ela não fizesse outra vez. Risadas. Muito obrigado, eu vim a semana inteira. Não esquece os 10% do garçom. Beleza, Mike. Atingiu sua cota com a primeira criança. Bacana, hein? Só alguém com um tempo perfeito de comédia pode conseguir isso numa tacada. Nossa, que legal! Ai! Ok. O que a gente viu de diferente aí do início, que nós falamos tanto, o pesadelo deles até então, era que as crianças, estavam acabando os gritos, né? As crianças não tinham mais medo, não estavam tendo mais medo dos monstros. Estava fechando a fábrica, chegou até a fechar, né? Se não me engano, no filme, fecha a fábrica, que era o meu pesadelo. E o que acontece aí nessa reviravolta? Alguém quer comentar aí com a gente? Eles redescobrem, né, uma maneira nova de trabalhar, que produz até mais resultado que eles tinham e também que deixa a equipe também mais satisfeita para realizar o trabalho. Eles se reinventaram. Eu acho assim, teve uma cena que o chefe, né, deles disse que faria tudo, passaria por cima de qualquer um para salvar a empresa, mas hora nenhuma ele, né, viu o lado do outro, das outras pessoas, que eles tinham uma solução melhor, né? Então ele acabou, o ego dele era tão grande que ele não queria ouvir as pessoas que estavam do lado dele para saber o que poderia, né, tirar eles daquela situação. Isso acontece muito. Isso acontece, gente? Às vezes a gente se fecha tanto naquela redoma, ou até mesmo pela responsabilidade que é imposta para a gente, né? Eu sou o dono, eu estou no comando, eu estou na liderança, eu tenho que ter as respostas. Agora, em que manual que está escrito que por eu ser líder, ou por eu ter uma equipe na mão, ou por eu ser, né, aí um empreendedor, eu tenho que ter sozinho todas as respostas? O que eu ouço muito mesmo, eu já não concordo com isso há muito tempo, mas aplicar é um pouco difícil. Mas o que eu ouço muito é as pessoas falando, eu conheço o meu mercado, eu conheço a minha região, isso não funciona aqui. E aí você vê a pessoa nem
quis testar. E você, se você fizer uma pequena pesquisa, às vezes, outras pessoas já implementaram aquilo de uma outra forma e está dando muito mais certo do que a pessoa que ainda continua tentando fazer o que ela fazia antes. A gente conhece gente assim, que... Nossos amigos, por a gente estar na área de casamentos, né, de fotografia e filmagem, os nossos amigos, muitos deles têm um pouquinho esse ego inflado, né, na questão de dizer que por ele ser fotógrafo, ele conhece tudo de casamento, e aí ele não faz uma pesquisa com as noivas para saber o que é mais importante para ela. Às vezes você vai tirar uma foto e para o fotógrafo, aquela foto mostrando a paisagem assim linda, tá ótima. Mas a hora que a noiva olha a foto dela, a primeira coisa que ela vê é ela mesma. Então, às vezes a noiva não está numa posição legal, não está com um sorriso bacana, o rosto dela não está muito bom, né? Aquela foto para ela não importa a paisagem, pode ser a paisagem mais bonita do mundo. Se ela não estiver bem naquela foto, nada mais vai estar. Então, no nosso olhar como fotógrafo, às vezes a foto está linda, perfeita, mas aí a noiva se olhando naquela foto, ela não está legal. É a síndrome de Gabriela, né? Nasci assim, cresci assim, não é, Edilane? Edilane, o meu método é assim, corri dessa forma, sempre vou correr. Você deve ter muito amigo seu aí que é desse jeito, né? Não, minha corrida é dessa forma, não vou mudar nunca, né? Ah, com certeza. Pessoal, eu acho que... A gente fala que é método engessado, né? Engessou, acabou. E dentro do filme mesmo, traz uma lição muito bacana pra gente, que vocês mesmos falaram e a gente viu isso durante o processo. O pesadelo dele era as crianças que estavam, né, não tinham medo mais. As crianças não estavam gritando mais, na verdade, estavam correndo atrás dos monstros, né? Quem estava assustando agora eram as crianças e não os monstros mais. E uma série de paradigmas a gente vê aí, olha. As crianças não podiam encostar nos monstros. Então, a partir do momento que a criança começou a pegar o monstro e encostou no monstro, o monstro voltou, ele estava muito mais aflito, né? Encostou em mim, eu vou morrer, né? Mais do que ela, né? Então, a criança, que nesse sentido é o nosso cliente, é o nosso funcionário, é essa geração que está vindo aí, talvez fosse muito mais coragem do que a gente que está na linha de frente, né? Mas um detalhe muito importante que eu queria discutir aqui com vocês é que o pesadelo deles passou a ser a solução. Vocês concordam ou não? Concordo. Exatamente. O pesadelo que era as crianças não têm medo mais e não gritam mais. Se elas não têm medo, se elas não gritam, o que elas estão fazendo então? Se não tem medo, se não grita, está achando engraçado. Está querendo correr atrás do monstro. Então, o pesadelo virou a solução. O grito virou a risada. E no momento desse, ele descobre, justamente porque ele saiu daquela caixinha, né? E risadas. Então, meu problema muitas vezes é a solução. Vocês já devem ter ouvido essa frase em algum lugar, né? Os problemas muitas vezes são as soluções. Sim, verdade. E tem muita empresa que espera a concorrência mudar para depois de um tempo tentar mudar, só que depois já é tarde, entendeu? Ela vai continuar estagnada, enquanto a empresa que teve a mudança, né, de metodologia está progredindo e a outra continua estagnada. Tenta imitar, mas já está atrasada no mercado. E aí, duas perguntinhas. E é isso mesmo que a Edivânia falou. E o mercado está à frente e a gente, às vezes, está preso, não porque a gente quer, mas porque muitas vezes a gente aprendeu assim, a gente não buscou outras soluções, ou mesmo que eu busque, tem uma série de crenças e paradigmas que estão me impedindo a ver da outra forma. Não que eu tenho que ir contra o que foi me ensinado, mas eu posso trazer as pessoas que me ensinaram para ir junto. Não é fácil, né? É um desafio muito grande, mas sair da caixinha e levar com que os outros saiam, né? Levar as pessoas para saírem da caixinha também. Então, acho que duas perguntinhas que eu queria
fazer e a gente levar aí como uma proposta também do que a gente falou aqui. O Plínio falou aí da sua, né, dificuldade, às vezes, da confiança, né, e de se estabelecer realmente como uma figura ali diante daquela equipe, né. A Sabrina colocou aí com relação aos desafios das personalidades, de lidar com personalidades diferentes, né. O Ricardo com relação ao freelance, como é que eu engajo alguém que não está no dia a dia da minha empresa? Isso é um problema, isso é um problema para vocês hoje. Mas tendo como exemplo o que a gente já discutiu aqui durante essa... Nossa, tem quase 1 hora, gente, que a gente está falando aqui. Durante essa 1 hora e também o que a gente viu aí no vídeo, como que hoje a gente pode transformar uma primeira ação que seja mínima, pequena, como que a gente pode transformar esse pesadelo em uma solução? O que nós teríamos hoje na nossa mão já? Se o dilema do Plínio é estabelecer realmente essa autoridade, dilema do Ricardo, como é que eu trago o freelancer para mim? Como é que eu engajo? Dilema da Sabrina, como é que eu trato com personalidades diferentes? Pensando fora, como que hoje a gente poderia transformar esse problema numa solução, já para começar a partir de segunda-feira? Com uma ação pequena. O que eu já posso, que olhar que eu posso ter de fora desse problema para já transformar esse problema numa solução? E aí eu vou ensinar uma técnica bem legal que dá para fazer, é super simples e talvez já comece aí um pouco dessa mudança mesmo na gestão de pessoas, tá? Esse é o pesadelo de vocês, esse é o problema que vocês relataram aqui no início da nossa discussão. Pega esse problema agora, esse pesadelo, põe dentro de uma caixinha. Faz de conta que tem uma caixinha aí. Põe esse pesadelo dentro de uma caixinha. E coloca essa caixinha agora na sua frente. Você já não está mais dentro desse pesadelo. Esse pesadelo já saiu. Está fora. Você está com um olhar de fora. Tá? A gente também, muitas vezes, é levado e tem dificuldade de resolver porque eu enxergo o problema, o meu pesadelo, dentro dele, fazendo parte dele. Então, quando eu estou dentro do problema, quando eu estou envolvido no problema, eu não consigo enxergar de uma forma diferente. Não consigo enxergar a solução, porque eu também sou parte do problema. Então, quando eu coloco o problema por fora, eu penso o seguinte. Então, primeira pergunta. Se eu fosse alguém da minha equipe, olhando para essa caixinha, o que eu faria? Primeira coisa. Se eu fosse a pessoa que eu quero atingir, com que cabeça eles estão pensando em cima desse problema? Tanto para o Ricardo, quanto para o Plínio, quanto para a Sabrina. Eu acho que se eles enxergassem o problema todo em si, dentro da caixinha, eles conseguiriam entender o nosso lado. Entendi. Mas você, olhando essa caixinha por fora, Edvânia, você consegue enxergar também com a cabeça deles? Então, voltando novamente para a caixinha, se eu pedisse uma sugestão para alguém de fora, que não fosse eu, que fosse alguém da minha equipe, ou alguém que me ajuda na gestão, ou um cliente meu, o que ele falaria a respeito desse problema que eu estou na mão agora? Que sugestão que ele me daria? Se não fosse eu, fosse alguém de fora. Eu acho que ele viria com outros olhos. Ele falaria para mudar, tentar, sei lá. Ainda não entendi muito bem. Então vamos escolher uma das duplas ou a Sabrina para a gente tentar fazer uma atividade prática aqui rapidinho. Vocês topam? Topam. Quem quer ser o cobaia aí? Pode ser eu. Pode ser Sabrina. Então vamos lá, Sabrina. Você colocou aí pra gente que seu dilema é tratar com personalidades diferentes, né? Isso.
e entender como que esse processo aí influencia. É porque causa muito conflito. E fazendo o exercício da caixinha que você colocou, e na minha cabeça realmente eu imagino uma caixa mesmo, eu comecei a ter uma percepção diferente. Eu comecei a pensar que talvez ouvindo mais e tentando praticar a empatia de outras pessoas, talvez eu consiga despertar nessas pessoas a gana, aquele elan que eu preciso para que as coisas dentro da empresa aconteçam. E aproveitar essa diferença a favor dos processos e dos projetos. Que bacana! Que bacana, já conseguiu ter uma visão aí do que pode ser feito, né? Dentro do que a Sabrina está colocando, nós somos todos diferentes. E o problema é que é natural do ser humano se aproximar daquilo que é mais próximo dele, né? Então, se eu tenho uma personalidade, se eu sou mais comunicativa e vou para uma equipe onde o pessoal é todo reservado, de duas uma. Ou eu vou me achar fora da caixinha, ou eu vou achar que o pessoal, sei lá, tá em outro mundo, né? Ou não foi com a minha cara, né? A questão é que a gente tem uma tendência natural de se aproximar daquilo que é a minha personalidade. Mas em uma equipe, quantas pessoas diferentes eu tenho? E quantas personalidades diferentes eu tenho? E aí o maior desafio quando a gente sai de uma cadeira da equipe, onde eu sou só funcionário, onde eu tenho uma responsabilidade de entrega, e vou para uma cadeira que é de gestão, que é de liderança, onde a responsabilidade de unir e tirar o melhor dessas personalidades está na minha mão, eu tenho também que mudar a forma de pensar. Quando eu estou na equipe, é muito confortável eu fazer a minha parte do meu jeito de fazer, eu não tenho uma preocupação em unir essas personalidades. Eu estou ali como membro da equipe, mas eu estou atuando da forma como eu sempre fiz. A partir do momento que eu vou para uma cadeira de liderança, seja ela numa pequena empresa ou numa grande empresa, a primeira coisa, eu tenho que passar a pensar diferente. Que as pessoas que estão ali estão para me ajudar, mas nem todo mundo vai fazer da forma que eu quero. Nem todo mundo pensa da forma que eu penso. E nem todo mundo vai pensar da forma que eu quero que pense também. As pessoas têm personalidades diferentes, entregas diferentes. Né? Valorizar essas diferenças pode ser o primeiro ponto para uma equipe dar certo e eu também ter autoridade como líder. Se eu reconheço que existe a diferença, ao invés de ficar indo contra essas diferenças, já é um ponto forte. Que é justamente o que a Sabrina colocou. Né? Então, como é que eu vou olhar para essa caixinha das diferenças? Como é que eu vou tratar personalidades diferentes? Também como líder. Se eu autoconheço, se eu sei dos meus potenciais, eu não vou me deixar levar também por todas as personalidades diferentes. Eu estou ali como uma peça, como uma engrenagem para fazer esse sistema funcionar. Mas valorizando o que cada engrenagem tem para entregar. Faz sentido, Sabrina? Faz muito sentido. A questão é que a gente fica tão envolvido na rotina do dia a dia que eu quero que as engrenagens andem todas para um lado só. Só que num conjunto, se as engrenagens todas andarem para um lado só, a coisa não funciona. Né? Então, olhar para essa caixinha das personalidades, num primeiro ponto, valorizando o que cada um tem de bom e não o que ele tem de ruim, já é um grande passo para avançar nessa questão da gestão. Então, eu posso fazer do meu pesadelo uma solução a partir do momento que, ao invés de enxergar a diferença de personalidades, eu consigo enxergar os talentos que existem nessas personalidades. Se eu valorizo os talentos ao invés de valorizar as diferenças, se eu dou mais valor para o que eles têm de positivo do que eles têm de negativo, isso também já me ajuda muito como líder. Faz sentido? Faz sentido, mas até como membro de uma equipe. A gente começar a entender, a respeitar e a valorizar, realmente eu acho que a gente consegue mover as pessoas em direção a um projeto único. Para isso, a gente também tem que ter a humildade de reconhecer que o outro também pode ter razão, e não só eu.
Com Que o certeza. outro também tem que ter o espaço dele e não só o meu. É aí que pega na liderança, porque se eu não tenho essa consciência e se eu não fui bem treinado para aceitar que o outro também tenha destaque, eu começo a querer ir contra a equipe, eu começo a querer bater de frente com a equipe, usando aí do autoritarismo e não da autoridade. E, infelizmente, é algo que a gente ainda presencia. Infelizmente. Sim. Precisa mudar realmente a visão. Que bom. Que bom. Dá para fazer o exercício da caixinha, então, semana que vem? Com certeza. Dá. Que bom, que bom. Mais alguém gostaria de comentar a respeito desse exercício? O que dá para fazer? Ou a gente fazer junto aqui também uma reflexão? Eu acho que no meu caso, igual, eu pensei bem, coloquei meu problema lá na caixinha, então acho que tá faltando assim, eles estão esperando, eu sinto que os meus colaboradores estão esperando uma atitude minha, então acho que essa atitude está faltando, então acho que assim, eles esperam o que ele vai falar agora para a gente fazer e eu vou lá e não falo nada, entendeu? Então, eu acho que isso dá para me melhorar, eu sei que dá. Então, tem hora que eles ficam me olhando, eu sei, aí eu falo, não falo, não. Aí, então, acho que está faltando essa palavra final, porque eu sei que muitos lá eu posso confiar muito, só que assim, eles sempre ficam esperando uma palavra minha. Então, tem hora que a gente dá uma travada e eu não falo e vai deixando, aí a hora que vê já tá aquela bola de neve, né? Então, eu acho que eu coloquei esse problema na caixinha e coloquei no lado deles, né? Coloquei eu vendo esse problema em alguém, então eu já vi que estão esperando uma atitude minha. Então, acho que está faltando essa minha atitude. Então, Entendi. eu tenho que melhorar muito nessa parte, mas acho que dá para fazer, a gente vai dar sim. De pequenos passos, nada muito grande, mas pequenos passos, pequenas atitudes, né? Você disse, Plínio, que você já sabe o que tem que ser dito, já sabe o que tem que ser feito, né? É isso. Você já sabe o que deve falar. Sei. A questão está no momento de falar. Isso. A hora que eu travo, eu fico preocupado, assim, se eu falar, será que vai ficar ruim? Eu vou ofender, eu vou achar ruim, então eu fico nessa parte, nesse jogo, assim, né? Fala, não fala, e acaba que eu não falo, entendeu? Então, e tem hora que eu falo, eu vou falar em hora errada, hora indevida, a pessoa nem sabe, fala assim, uai, mas agora que você tá falando isso, já era para ter falado isso antes, então acho que fica meio perdido nisso. Acho que uma das primeiras coisas, né, e isso é com o tempo, ter os processos, né, mais definidos, principalmente em termos de gestão de pessoas, por onde eu começo, onde eu termino, o meu processo de comunicação mais estabelecido, isso pode te ajudar, né? Certo, mas isso realmente tem que ter um método, tem que ter uma metodologia. Mas mesmo que não tenha esse método, por onde que você pode começar? Se a questão é o receio, se você está falando ou não na hora certa, como que você vê que pode fazer isso junto com a equipe? Como que você pode trazer a equipe para você nesse momento? Você vê alguma alternativa de você já começar a fazer isso, mas ao mesmo tempo ter a equipe junto com você? Ou ainda não? Eu acho que eu já comecei semana passada fazendo uma reunião, chamando um por um para conversar comigo, então isso me ajudou. Não chamei todos ainda, já chamei poucos, mas assim, eu já vi que a própria visão dos outros que eu não chamei já mudou sobre mim. Então, acho que já tô nessa fase já, entendeu? Então, mas assim, eu não posso deixar desleixar. Aí eu começo essa fase, passam 2, 3 semanas, tá? Aí volta ao normal de novo. Então, acho que o meu problema é essa continuidade. Eu tenho essa constância também. Isso, né? Constância, isso. A palavra é constância. Entendi. E de uma outra forma, como que eu posso trazer as pessoas para junto, né? Um exemplo simples do nosso dia a dia. Como é que eu faço amigos? Como é que eu reúno uma turma de amigos? Conversando, isso. Colocando o que eu tenho em comum em evidência, não é? Isso. Olha, eu gosto de correr.
que legal, eu também corro, né? Eu tenho a minha personal aqui, que é muito gente boa, vou te apresentar. Então, eu faço amigos colocando o que eu tenho em comum na mesa. Certo. Como que eu posso trazer uma equipe para o meu lado também? Eu posso usar a mesma tática, né? Uhum. Olha, pessoal, eu sei que hoje é final de semana, está um dia complicado para todo mundo, é um domingão, vocês estão aqui trabalhando na cozinha, mas eu também estou. Eu também estou aqui junto com vocês, estou passando pela mesma situação que vocês. Que tal a gente junto? A partir do momento que eu demonstro para a equipe que eu estou do lado dela, ao invés de demonstrar que eu estou contra ela, eu também começo a criar esses laços. E perguntar, né? Perguntar para a equipe, olha, eu quero adotar uma forma diferente de comunicar com vocês, mas para que isso aconteça, eu preciso que vocês venham falando. Isso que eu falei hoje ficou legal, ficou, vocês entenderam de forma clara ou querem que eu faça de um outro jeito? Eu brinco, quando a gente fala sobre gestão de mudanças, que a melhor forma da gente atalhar o resultado é escutando. É escutando o que eu preciso, a equipe, é escutando quem eu preciso atingir. Se eu vou vender, a melhor forma de eu ser mais assertivo na minha venda é escutando meu cliente. Se eu vou trabalhar com uma equipe, a melhor forma de fazer uma gestão mais assertiva é escutando essa equipe também. Não é adivinhando. Né? Então, talvez uma outra sugestão para você ir lapidando esse falar e o momento de falar é também pedindo feedback para eles, se está no momento certo, se eles entenderam da forma correta. Né? E talvez com esses pequenos feedbacks que a própria equipe vai te dando, olha, cliente, tá legal isso, não ficou legal aquilo, esse receio, se o que está sendo falado realmente está atingindo ou não, às vezes ele pode até ser só um receio seu e não a verdade, né? Faz sentido para você? Faz muito, muito. Com relação ao vídeo, eu acredito que seja naquele momento em que o chefe falou que passa por cima de qualquer um, ele, em momento algum, ele procurou perto qual seria a opinião, se alguém teria alguma outra ideia, né? Tanto que depois eu não vi esse filme, eu acho que eu não assisti ele. Tanto que, acho que não. O funcionário mesmo pegou e tomou frente, né? Que seria o monstro, né? Sim. Tomou frente, descobriu, né? O que o problema virou solução e estava fazendo o negócio funcionar. Então, assim, talvez se ele tivesse chegado e pedido opinião mesmo, estaria tudo solucionado, né? E ele daria oportunidade para esse funcionário estar indo para o lado dele, né? Ali, talvez, não sei, caso de alguma promoção, sei lá, não entendo muito, mas ouvir, né? O outro lado da caixinha. Ele, em momento algum, ele deu essa oportunidade para ele falar, né? Sim, sim. É o problema, o pesadelo virando a solução novamente. Né? Isso. Às vezes a resposta está mais próxima do que eu imagino. A resposta do meu problema está mais próxima e a gente gasta muito neurônio aí procurando fora, o que às vezes está dentro da própria equipe. Neurônio e energia, né? Que e energia. Mas por que a gente não faz isso muitas vezes? Não é nem por ego. Alguns é por ego, sim. Algumas pessoas é por ego. Outras é pela responsabilidade que às vezes a gente entende que o cargo tem que ter todas as respostas. E não tem. Não sou obrigada a ter todas as respostas só porque eu tenho um cargo de gestão. Estou ali para facilitar. E que bom que deu alguns insights aí. Deu. Mary, Ricardo, Vânia. Você quer falar? Então, eu acho assim, primordial o chefe, né, trazer o funcionário para perto, conversar, fazer amizade, contar sobre os problemas, dificuldades, porque o funcionário ele vai se sentir mais confortável para estar dando feedback, porque tem funcionário que fica com medo assim, de chegar e falar, tá com problema. Mas você falar para ele, ele vai ficar com raiva, entendeu? Então, eu acho muito importante essa proximidade, essa relação. Eu já tive problemas com isso. Não com
comigo, entendeu? Assim, no último emprego, eu tinha um relacionamento maravilhoso com o meu chefe. Só que o restante dos funcionários não tinha. Também tá muito estranho, porque eu tô me ouvindo de novo e tô confundindo. Então, assim, por eu ter esse relacionamento com ele, eu consegui enxergar o que estava acontecendo ao redor da empresa e conseguia passar para eles, né? Porém, os meus funcionários, eles não tinham essa facilidade. E tinha um conflito na empresa por conta das pessoas acharem que eu era um puxa-saco. Mas não era, porque eu tinha um relacionamento bom com eles e o meu chefe não buscava esse relacionamento com os outros funcionários, entendeu? Então, tinha esse conflito, assim, eu tentava amenizar as situações, ajudar a defender um lado, passar para o outro, entendeu? Mas é isso aí, acho que faltou nessa questão o relacionamento deles com os outros funcionários. E, novamente, o que a Sabrina colocou, está parecido aí, a questão de tratar com personalidades diferentes, né? Sim. Tinha um desafio que era, então, do seu gestor com relação à equipe e da sua personalidade e também ser aceita pelos outros da equipe como que ia trabalhar isso, né? Parece que você estava tendo uma atitude diferente do que todo mundo tinha. Sim. Do que eles esperavam como normal. Eu acabava fazendo uma ponte entre eles sempre. Bom, o que eu percebi no insight que eu tive, até eu já estava tentando aplicar ele um pouco, exatamente o que vocês estavam conversando, que se você conversa antes e não deixa para depois, as chances das outras pessoas se magoarem ou ficarem com raiva caso você for cobrar algum resultado são bem menores. Se você deixa aquele problema passar e virar uma bola de neve, acontece igual, acho que o Plínio, né, tinha falado antes, que a pessoa diz que você deveria ter comunicado ela antes, né, deveria ter falado antes e não na hora, porque já passou o problema, você não falou nada, e eu acho que isso realmente traz insegurança para as outras pessoas que estão com você, porque elas não vão esperar o barco bater na pedra para depois você falar que o cara tinha que ter virado o leme, né? Você tem que falar que ele tem que virar o leme, senão ele vai bater na pedra. É mais ou menos isso que eu estou entendendo ao longo dos dias. Entendi. Que bacana. Outro insight também, né? Só dessa conversa nossa aí, da participação de todo mundo, a gente aprende muito nessas comunidades, né? Infelizmente, nosso tempo aí já está se esgotando, mas eu vou usar esse restinho, esses últimos minutos aí que a gente tem para responder a algumas perguntas também do pessoal que está assistindo aqui no YouTube, ou que já havia mandado também algumas perguntas antes. Deixa eu ver só se dá para eu colocar aqui na tela uma das perguntas que eu achei bacana. E vamos ver se dá para a gente mostrar aqui. Parece que estou sendo consumido por um mar de problemas. Toda hora é uma coisa diferente na equipe e já estou esgotado. Isso acontece com alguém? Sim. Acho que nunca, né? Ninguém passou por isso. Novamente, se eu estou dentro do problema, realmente é difícil de achar a solução. Porque eu estou olhando dentro da mesma caixinha onde eu deveria resolver, né, a situação. Então, o sentimento de estar sendo consumido por um mar de problemas pode ser uma falta de planejamento e organização, ou realmente pode ser está tão envolvido no problema que não consegue enxergar do lado de fora. Então, nessa situação, assim como a gente fez aí com a técnica da caixinha, primeira coisa, tem que se afastar um pouco do problema, tem que colocar o problema na mesa. Ah, mas eu não tenho tempo. Acorda mais cedo.
Acorda mais cedo, vai para um jardim, vai para um parque, afasta. E pega aquele problema, se possível, anota e leva. Tenta afastar daquilo que realmente está gerando os problemas. E fazer essa técnica de colocar o problema na caixinha e olhar para ele. Então, se a gente não se afasta, eu não consigo resolver. Porque eu passo a ser o problema e não a solução dele. Eu estou junto com o problema, né? E aí o que a gente falou aqui, muitos, e vocês principalmente colocaram, né? Buscar opinião, conversar com alguém que está na equipe, abrir o jogo com a equipe. Tem gente, olha, estamos nessa situação, eu não vou conseguir resolver sozinho, como é que vocês podem me ajudar? Né? De certa forma, eu acho que a gente realmente, principalmente o pequeno empresário ou empreendedor, ele vive mesmo nisso que foi colocado aqui para a gente. Mas tem que fazer esses passos, tem que afastar o problema e tentar olhar esse problema com outro olhar e pedir ajuda. Realmente pedir ajuda, principalmente para a equipe que está envolvida, porque o problema ele passa a ser conjunto. É um compromisso conjunto que a gente tem na resolução desse problema, né? E não uma pessoa só. Né? Outra pergunta aqui que a gente tem também, eu acho essa para pequenos empresários, para líderes que estão começando agora, muita gente comete esse erro aqui, e esse aqui eu queria ouvir a opinião de vocês também, que estão aí juntos com a gente. Vamos ver aqui. Ver se foi. Isso vai mudar aqui. Sim, já mudou. Sempre me vejo fazendo as atividades que meus funcionários deveriam fazer. Senão passa tudo da hora. Isso está certo? E aí, universitários, isso está certo? Olha, Luciane, eu tive uma vivência muito clara disso, porque tudo, não só pela questão de passar da hora, mas porque eu acreditava que a maneira que eu faria seria melhor. E com o tempo eu fui percebendo que o problema estava mais em mim, no medo de delegar, do que no próprio funcionário. Ou seja, eu tive que trabalhar muito para entender que eu precisava confiar mais nas pessoas que trabalhavam comigo, de entregar mais para que as coisas fluíssem melhor em questão de trabalho. Assim, na minha vivência, estava mais no meu medo de delegar do que na questão do colaborador mesmo. Novamente, o autoconhecimento. E o medo de falar para o outro o que ele tem que realmente fazer. Não é isso, Plínio? Olha, essa atividade é sua. O que eu posso te ajudar para que você faça? E mas não eu achava que era melhor, mais fácil, mais rápido se eu fizesse. Realmente. E esse tipo de comportamento, ele vem por vários motivos, né? Ele vem por receio mesmo de que o outro faça de uma forma não muito adequada. Ele vem pela falta de tempo, às vezes eu não me planejei direito e o que eu estou exigindo do outro eu quero para ontem, então eu não dou tempo suficiente para a pessoa mesmo fazer a atividade que ela precisa fazer, né? Ou ele vem também por problemas de delegação, por dificuldade de delegação. E a dificuldade de delegação, ela pode ser tanto porque eu não confio na minha equipe a ponto de passar essa atividade para que ela faça, ou pelo receio do que o outro vai pensar se eu pedir essa atividade para ele. Né? Será que ele vai achar ruim? Será que ele vai achar que eu estou explorando? Então, tudo isso influencia e acaba sobrecarregando o líder, que muitas vezes tem um planejamento para fazer, tem outras atividades de gestão
que vão impactar muito mais nos resultados dele, e ele, por receio de fazer isso, ou por essa dificuldade de delegação, acaba assumindo o que é do dia a dia de rotina e ele não cresce, principalmente o pequeno empresário. Então, se ele pegar todas as atividades ali de rotina para fazer, ele não vai conseguir pensar no futuro do negócio dele, ele não vai conseguir pensar no amanhã. Novamente, o que a gente falou lá no início da nossa live, porque acordado não sai caro. Então, se eu contratei alguém, se eu dei todas as instruções corretas, se ele foi adequadamente treinado, se eu conversei com essa pessoa, o mínimo que ela pode me entregar é o que a atividade dela precisa, né, o que ela precisa fazer. E o mínimo que eu posso fazer também é ajudá-lo a entregar o resultado pelo qual ele foi contratado. Mas eu assumir uma atividade que o meu funcionário deveria fazer, eu vou ter dois problemas. Um que é me sobrecarregar e deixar de fazer o que eu deveria fazer, e o outro, eu não vou desenvolver essa pessoa. Porque às vezes ele tem uma dificuldade ou ele tem uma resistência que precisaria ser desenvolvida. E como que eu vou saber se existe essa resistência ou não no momento que ele está fazendo? Se tem alguma dificuldade, é deixando ele fazer que eu vou conseguir ver isso. Né? Ou até se a pessoa realmente é a mais adequada para aquela atividade ou não. Se eu abraço e não dou oportunidade de ver a pessoa executando, eu não tenho nem condição de avaliar se ela realmente é a melhor pessoa para o cargo ou não. Faz sentido isso também, pessoal? Não, excelente colocação. Pena que não me contaram isso há 14 anos atrás. Excelente. Que bom, que bom. Pessoal, estamos terminando aqui já, mais 4 minutinhos só para a gente chegar aí ao final do nosso bate-papo. E queria deixar aberto aí esses últimos minutos para vocês contarem um pouquinho como que foi essa 1h30 já. O que vocês tiram desse nosso bate-papo, ou que recado que vocês deixam aí também para as pessoas que estão nos assistindo, ou vão assistir logo em seguida, né, para a gente gerar essa rede aí de aprendizado. Deixo aberto aí agora para vocês. Quem quer começar? Pode começar, Ricardo, você já... Tá, não, só repete a pergunta aí que eu não estava... Tá, eu vi que você estava digitando aí. Que recado que você deixa dentro do que a gente conversou, tanto para as pessoas que estão nos assistindo, quanto para quem vão ver essa gravação aí depois também, e que lição que você tira desse bate-papo nosso aí hoje sobre os pesadelos da gestão de pessoas? Bom, a lição que eu tiro é que realmente você precisa conversar não só com a sua equipe, que é o principal, mas você precisa conversar com outras pessoas para você saber o que está de errado, né? Essa live hoje que você fez realmente faz a gente realmente enxergar o que a gente não está querendo enxergar, e sozinho você não vai conseguir. Então é preciso você realmente conversar com outras pessoas, porque elas podem ver coisas que você não conseguiu ver, né? As outras pessoas podem te dar alguma dica, alguma coisa que você ainda não conseguiu ver. E nós... Mas você acha que vale a pena conversar com outras pessoas? Claro que vale. Esse é um dos motivos, né, que a gente realmente tem que falar com as outras pessoas, porque quando você é empreendedor, você acha que você tem que abraçar o mundo sozinho, né, com as próprias pernas. E não é bem assim. Não, você não tem que falar só com a sua equipe, você tem que conversar com outras pessoas de outras áreas, de outros nichos, para assim ela pode trazer experiências que ela teve, até para você levar para a sua equipe essas novas experiências, né? Então, realmente conversar com as outras pessoas, ver o que elas acham, qual a opinião delas, o que você precisa melhorar ou não, é realmente muito importante. Esse foi uma das, né, um dos insights maiores que eu tive aqui. E foi muito bom conversar com uma pessoa, né, uma pessoa experiente aí, como você, que já
né, já liderou muitas pessoas importantes aí. Isso... Aprendendo, vivendo e aprendendo. Pode ter certeza que eu aprendi mais com vocês do que ensinei. Tudo é aprendizado. Muito bom. Exatamente. Obrigada pela participação de vocês. Fiquei só para a gente despedir, tá bom? Tá bom, obrigado. Que bom. Sabrina, o que fica de aprendizado aí desse nosso bate-papo hoje? Ô, Lucivana, é a percepção do outro mesmo. E, assim, o exercício de ouvir, ele abre a gente para um mundo completamente diferente do que nós vivemos. Hoje, a grande maioria está muito em busca de liderar, de fazer acontecer, de agir, mas poucas pessoas estão tendo essa visão da percepção do outro e com esse exercício de ouvir. Então, isso é algo que fica, que eu levo e que eu quero também disseminar nos meus trabalhos e as pessoas com qual eu convivo. Que bom, que bom. Bom que ficou essa dica, esse insight, né? Obrigada pela sua participação, por tirar um tempinho aí nessa sexta-feira à noite, né, para estar aqui com a gente e brilhantar aí a nossa conversa com a sua experiência também, Sabrina. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Que bom. Plínio, Edilane, o que vocês tiram aí de aprendizado da nossa conversa? A melhor parte foi olhar o problema por fora, né? Você falou, coloquei o problema na caixinha, olhei, então acho que isso me ajudou a ter a visão do que está acontecendo, porque eu estava ficando com ele dentro de mim, então assim, eu não via o que estava. Aí na hora que eu coloquei ele na caixinha do jeito que você falou, eu comecei a ter a visão por fora, então acho que isso me ajudou muito. E vai me ajudar bastante também. Que bom. E é uma pequena atividade, né? É o mínimo. E amanhã a gente vai descobrindo uma outra coisa, quando você vê, já começou a resolver aí realmente seus dilemas. Isso. Então, já só a pequena diferença a gente já nota. Então, eu olhei o problema por fora e falei, opa, peraí. Pior que tem como, então você já vê a visão do outro que ele está em você, então acho que isso me ajudou muito. Fico muito agradecido, foi uma ótima sexta-feira hoje. Não foi uma sexta-feira 3, foi uma sexta-feira 3. Não, foi. Isso. Que bacana. Dilane? É uma visão, né, que abre, e igual você falou, a questão da live, eu acho que abriu os nossos olhares. Por mais que são áreas totalmente diferentes, a gente conseguiu identificar, né, esses problemas e um ajudou o outro, né? E com certeza é lógico que tem alguns congressos, algo que cada um da sua área vai, que realmente os problemas ficam mais parecidos, né? Que é conforme a área de cada um. E essa questão da comunicação, eu acho que talvez fica mais fácil, que fica uma língua parecida com cada empresa, na questão de ajudar a solucionar alguns problemas específicos. Mas em relação à live, assim, esse insight, o que ficou é de abrir nosso olhar, né? Tá sempre querendo olhar a opinião do outro mesmo, né, em relação, que abre, e a parte importante também é a gente ter a nossa mente aberta, porque não adianta você pedir a opinião do outro, sendo que ela vai ficar ali, não fez diferença nenhuma, você tem que saber, né, acatar aquilo ali, e ver realmente o que eu posso fazer, o que pode ser mudado, né, para ver essa diferença. E que bom que tem você nas nossas vidas, abrindo os nossos caminhos, os nossos olhares. Que bom que tem vocês na minha. Maravilha, gente. A coisa melhor que tem a gente contar com pessoas que fazem a gente crescer, que querem o bem, né? E isso vai formando uma rede de coisas boas e de coisas positivas, né? Acho que falta isso muitas vezes no nosso dia a dia. A gente querer o bem do outro e fazer o bem pelo outro, né? Obrigada, é recíproco, tá? Obrigada pela participação de vocês também. Bem, pessoal, agradeço imensamente a quem participou aqui com a gente. Vocês veem que os pesadelos, eles acontecem, mas a gente, tendo um olhar um pouco diferente em cima do problema, a gente consegue chegar na solução. Tudo isso que eu
coloquei, tudo isso que eu falei, tudo isso que eu já vivenciei na minha carreira, realmente eu já tomei muitos tombos. Eu também já fui uma pessoa que tive dificuldades de ouvir e tive consequências também em função disso. Eu acho que tudo faz parte de um aprendizado, tudo faz parte de um conhecimento, e todos os dias a gente aprende um pouquinho mais. E eu aprendo todos os dias com vocês, eu aprendo com quem está junto comigo todos os dias, e vale a pena, sim. A gente ganha muito tempo e a gente ganha muito... A gente atalha alguns problemas quando a gente escuta, quando a gente está junto com o outro, né? E quando a gente faz dessa escuta algo proveitoso, valorizando o que o outro tem de melhor em benefício aí da equipe. Os pesadelos das equipes não pararam por aqui, eles continuam e dariam aí uma série de uns 200 episódios se a gente for tratar de todos os pesadelos da equipe, mas o que a gente tira aí de importante, como todos vocês falaram, para esse momento, é que eu posso sim transformar o pesadelo que eu tenho hoje da minha equipe na minha solução, se eu conseguir olhar de fora, ter uma visão diferente em cima desse problema e principalmente adotar uma postura diferente de comunicação, uma abordagem diferente, né? Isso também fica como lição aí para mim, e com certeza teremos outras oportunidades de tratar outros assuntos aí sobre gestão de equipes e transformar esses pesadelos em problemas e soluções, que é o que a gente mais quer, o que a gente mais precisa. Okay? Muito obrigada a todos que ficaram com a gente aí até agora, a todos vocês que participaram. Novamente, a minha gratidão eterna e ótimo finzinho de sexta-feira 13 aí para vocês. Bom final de semana. Muito obrigada. Até a próxima, pessoal.